Viver numa família grande é uma aventura. É cheia de barulho, risos e, honestamente, tantíssimo amor. Mas, sejamos realistas, também pode parecer um maravilhoso turbilhão de alegre confusão. Aprendemos desde cedo que para manter a nossa família grande, não apenas a sobreviver, mas a prosperar verdadeiramente, precisávamos de um ingrediente secreto. Esse ingrediente, descobrimos, era o trabalho de equipa. Não se tratava de sermos perfeitos ou de ter uma casa perfeitamente silenciosa e arrumada. Tratava-se de todos darem uma mãozinha, ajudarem-se mutuamente e sentir que estávamos todos na mesma equipa, a trabalhar para objetivos comuns. Este sentido de responsabilidade partilhada tornou-se o alicerce da nossa felicidade familiar, tornando a nossa casa um lugar mais pacífico e cooperativo para todos. Lembro-me de uma manhã de sábado em particular tão vividamente. Parecia que estava tudo a acontecer ao mesmo tempo, e nada de bom. Um filho não encontrava as chuteiras de futebol, outro tinha entornado uma caixa inteira de cereais, criando uma confusão pegajosa e crocante por todo o chão da cozinha. O bebê chorava, o telefone não parava de tocar, e nós, os pais, sentíamos-nos a afogar em tarefas. Olhamos um para o outro por cima do campo de batalha do pequeno almoço, e as palavras não ditas pairavam pesadas no ar. Não podemos continuar assim. O estresse era imenso, e, sinceramente, a alegria parecia a léguas de distância. Foi um momento de pura e genuína sobrecarga que quase nos pôs de rastos. Aquela manhã foi um ponto de viragem para nós. Percebemos que estávamos a tentar gerir o caos sozinhos, como dois capitães solitários num navio muito grande e muito agitado. Éramos um maestro a tentar tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Simplesmente não era sustentável, e não era justo para nós nem para as crianças. Compreendemos que para navegar na bela complexidade da nossa família grande, precisávamos de mais do que apenas diretivas parentais. Precisávamos de uma tripulação, uma equipa, onde cada membro, por mais pequeno que fosse, tivesse um papel a desempenhar e se sentisse valorizado pela sua contribuição. Então, decidimos mudar a nossa abordagem. Começamos a pensar na nossa família como uma equipa. A equipa, apelido da família. Não se tratava de impor regras rígidas ao estilo militar ou transformar a nossa casa num quartel. Pelo contrário, tratava-se de fomentar um espírito de cooperação e apoio mútuo. Tratava-se de ensinar aos nossos filhos que ajudar não é apenas uma tarefa, mas uma forma de mostrar amor e carinho uns pelos outros. Esta mudança de perspectiva foi o primeiro passo para transformar as nossas lutas diárias em oportunidades de ligação e de conquistas partilhadas, tornando a nossa vida familiar muito mais fácil de gerir e, acima de tudo, muito mais alegre para todos os envolvidos. Um dos maiores desafios numa família grande é gerir os horários de toda a gente. Há as idas e vindas da escola, as diferentes atividades extracurriculares, consultas médicas, encontros para brincar, e de alguma forma, também temos de arranjar tempo para a família. Pode parecer um jogo de Tetris complexo, tentar encaixar todas as peças sem que tudo vá por água abaixo. Manter o registro de quem precisa de estar onde e quando exige um plano mestre e muita comunicação. Sem um sistema, as manhãs podem tornar-se numa correria desenfreada, e eventos importantes podem facilmente passar despercebidos, levando à desilusão e ao stress, tanto para os pais como para os filhos. Aprendemos que um calendário familiar grande e visível se tornou o nosso melhor amigo. Depois, há as tarefas domésticas. Ai, as tarefas! Com muita gente a viver debaixo do mesmo teto, as tarefas multiplicam-se rapidamente. Os cestos da roupa suja parecem não ter fundo, a louça acumula-se depois de cada refeição, e os brinquedos têm uma capacidade mágica de se espalharem por todos os cantos da casa. Decidir quem faz o quê, e garantir que é feito sem refilar constantemente,
é um quebra-cabeças diário. É fácil surgir ressentimento se alguns sentem que estão a fazer mais do que a sua quota-parte. Tivemos de encontrar formas de fazer com que as tarefas parecessem menos um fardo, e mais como um esforço partilhado para manter a nossa casa confortável e agradável para todos nós. Isto significou encontrar formas criativas de tornar as tarefas exequíveis e até um pouco divertidas. Garantir que cada criança se sente vista, ouvida e importante é outro aspecto crucial em que trabalhamos constantemente. Numa casa movimentada com muitas vozes, é fácil uma criança mais sossegada sentir-se ignorada, ou as necessidades individuais perderem-se na confusão. Queremos que cada um dos nossos filhos saiba que é singularmente valorizado e amado. Isto significa arranjar tempo a sós com cada um, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia, para ouvir as suas histórias, as suas preocupações e os seus sonhos. Trata-se de reparar nos seus esforços individuais e celebrar as suas personalidades únicas, garantindo que se sentem um membro estimado da equipa familiar. Preparar refeições para 7 pessoas, dia após dia, é uma maratona. Implica planear ementas, compras de supermercado extensas, horas a cozinhar, e depois a inevitável limpeza. Se uma única pessoa for a única responsável, pode tornar-se uma tarefa exaustiva e isoladora. Da mesma forma, as rotinas de deitar com várias crianças de idades diferentes podem ser incrivelmente desafiantes. Imaginem tentar pôr uma criança pequena a dormir enquanto se ajuda um filho mais velho com os trabalhos de casa, e um bebê precisa de mudar a fralda. Sem coordenação e trabalho de equipa, estas necessidades diárias podem rapidamente escalar para situações de estresse, deixando os pais exaustos e as crianças frustradas ou apressadas, o que não contribui para um final de dia tranquilo. Para tornar o trabalho de equipa uma realidade, começamos a ter reuniões de família regulares. Não são eventos formais, daqueles de meter medo ao susto. São apenas um momento para nos sentarmos todos juntos, talvez com uns petiscos, e conversar. Discutimos os horários que se avizinham, planeamos atividades divertidas e, muito importante, falamos sobre quaisquer problemas que estejamos a ter e pensamos em soluções em conjunto. Isto dá voz a toda a gente, mesmo aos membros mais novos. Ajuda as crianças a sentirem-se respeitadas e envolvidas na forma como a família funciona. Aprendem a ouvir as perspectivas dos outros e a contribuir com as suas próprias ideias, o que é uma ferramenta fantástica para a vida, e fá-los sentir que são mesmo parte da equipa. Delegar tarefas tornou-se uma estratégia fundamental, mas certificamo-nos de que eram adequadas à idade. Os nossos mais pequeninos, por exemplo, podiam ser responsáveis por arrumar os seus próprios brinquedos, ajudar a pôr a mesa, colocando os guardanapos, ou dar de comer ao animal de estimação da família. As crianças mais velhas podem encarregar-se de tarefas mais complexas, como ajudar na preparação das refeições, tratar da sua própria roupa, ou encarregar-se de levar o lixo e a reciclagem. O objetivo não é atingir a perfeição na forma como a tarefa é feita. Não é preciso ficar tudo num brinquinho. Trata-se de participação, aprender a ter responsabilidade e sentir a satisfação de contribuir para o lar. Descobrimos que expectativas claras e um quadro de tarefas simples ajudavam toda a gente a lembrar-se do que tinha a fazer. Como pais, percebemos que tínhamos de ser o exemplo do trabalho de equipa que queríamos ver. As crianças estão sempre a observar-nos e a aprender conosco. Se nos virem a apoiarmos-nos mutuamente, a ajudar nas tarefas domésticas sem refilar, e a falar respeitosamente uns com os outros, é muito mais provável que adotem esses comportamentos. Por isso, fazemos um esforço consciente para dizer coisas como: posso ajudar-te com isso, ou obrigado. Obrigada por tratares da louça, ajudou imenso. Quando nos veem a trabalhar juntos como uma equipa, isso dá um exemplo poderoso e cria um ambiente positivo em casa, onde a cooperação é a norma.
Elogiar os esforços dos nossos filhos é incrivelmente importante. Tentamos apanhá-los a fazer algo útil e reconhecê-lo especificamente. Em vez de dizer apenas "bom trabalho" ou um simples "muito bem", podemos dizer "muito obrigado, obrigada por levantares a mesa sem ninguém pedir, foi uma grande ajuda", ou "reparei na paciência com que ajudaste a tua irmã mais nova a encontrar os sapatos, foi muito simpático da tua parte". Este tipo de elogio específico ajuda-os a perceber exatamente o que fizeram bem e fá-los sentir apreciados e capazes. Aumenta-lhes a confiança e motiva-os a continuar a contribuir, fomentando um ciclo positivo de entreajuda e cooperação na família. Os benefícios do trabalho em equipa numa família grande vão muito para além de simplesmente ter as coisas feitas. Quando as crianças contribuem de formas significativas, isso aumenta a confiança delas. Aprendem que são capazes e que as suas ações fazem uma diferença positiva. Uma criança que consegue regar as plantas todas as semanas, ou ajuda um irmão mais novo a vestir-se, sente-se competente e orgulhosa. Estas pequenas vitórias acumulam-se, ajudando-as a desenvolver um forte sentido de autoestima. Veem-se como membros valiosos do agregado familiar, capazes de assumir responsabilidades e superar desafios, o que é uma base fantástica para os seus futuros empreendimentos. Trabalhar em conjunto também ajuda a criar relações mais próximas entre irmãos. Quando os irmãos colaboram numa tarefa, seja a arrumar a sala de brincar ou a preparar parte de uma refeição, aprendem a comunicar, negociar e a contar uns com os outros. Podem picar-se às vezes, é normal, mas com o tempo, estas experiências partilhadas podem criar laços fortes. Aprendem a apreciar os pontos fortes uns dos outros e a apoiarem-se mutuamente nas dificuldades. São estas as relações que podem durar uma vida inteira, proporcionando um sistema de apoio já integrado. O trabalho em equipa incentiva-os a verem-se como aliados, em vez de apenas rivais por atenção ou recursos. O trabalho em equipa é um professor fantástico de competências essenciais para a vida, como a responsabilidade e a empatia. Ao terem tarefas e responsabilidades regulares, as crianças aprendem a importância do compromisso e de serem consequentes. Percebem que os outros contam com elas e que as suas contribuições são importantes para o bem-estar de toda a família. Além disso, quando trabalham juntos e consideram as necessidades uns dos outros durante as reuniões de família ou tarefas colaborativas, desenvolvem empatia. Aprendem a ver as coisas da perspectiva de outra pessoa e a pensar em como as suas ações podem afetar os outros, promovendo um sentido de comunidade e cuidado dentro da família. Lembro-me de uma noite em que estávamos todos de rastos. A cozinha estava uma balbúrdia depois do jantar, e francamente, só nos apetecia cair para o lado. Então, os nossos 2 filhos mais velhos, sem dizerem uma palavra, começaram a levantar a mesa e a carregar a máquina de lavar louça, e em breve, os mais novos juntaram-se, a limpar o que se tinha entornado. Foi um ato espontâneo de trabalho em equipa que nos aqueceu imensamente o coração. Estes momentos, grandes ou pequenos, são as verdadeiras recompensas. Construir uma cultura de trabalho em equipa exige paciência e flexibilidade. Haverá contratempos, mas os benefícios a longo prazo para a felicidade da família, a independência das crianças e aqueles preciosos momentos de união são imensuráveis. Incentivamo-vos a partilhar as vossas próprias dicas e histórias de trabalho em equipa em família. Todos podemos aprender uns com os outros.